Olá, cara aluna, seja muito bem-vindo. Vamos trabalhar hoje geomorfologia da região sul. Silvestre, o que é geomorfologia? Para começar, galera, geomorfologia é estudo das formas de relevo, as características que deram modelamento para determinado espaço geográfico, para determinada forma que o espaço geográfico tem, e lembrando que ela é feita de duas maneiras. Ou esses modelamentos eles são internos, como tectonismo, ou também chamado de diastrofismo, ou também aí o vulcanismo, através das erupções e dos derrames, beleza? Temos também os modelamentos externos, que aí nós contamos sempre com três: intemperismo, erosão e sedimentação. Fechou? Dentro deles aí a gente destrincha, mas isso não é aula hoje de modelamento. Vamos trabalhar os modelamentos aplicados aqui, ó, na nossa querida região sul, pessoal. Dentro do processo da região sul, nós temos aqui, principalmente, 9 unidades geomorfológicas. 9 unidades geomorfológicas, todas elas baseadas na classificação do professor Jurandir Sanches Ros. Este carinha aqui é o cara que vai fazer aí o estudo da geomorfologia em todo o Brasil. E claro, na região sul também não seria diferente, pessoal. Adaptado ainda com alguns elementos de um autor, de um grande geólogo alemão que acabou erradicando do estado do Paraná, chamado de Reinhard Mach. Esse cara aqui também vai ter aqui como base, a nossa base científica, a nossa base estrutural para a classificação e entendimento da geomorfologia da região sul. Além do mais, nas partes litorâneas principalmente, nós vamos ter um outro autor também, que vamos dar base aqui, chamado de Arthur Christian Bigarella. Esse senhor aqui também, um grande professor, um grande geólogo que trabalha com a geomorfologia dentro do estado do Paraná e nas regiões, principalmente, dos litorais da região sul, pessoal. Vamos lá! O que é que esses caras têm para dizer para a gente? Bom, Jurandir Sanches Ros, ele classifica as unidades geomorfológicas brasileiras de 3 maneiras. Os planaltos em estruturas cristalinas, nós vamos ter as regiões de depressões e vamos ter aí as bacias sedimentares, planalto, planície e depressão. Planície, regiões abaixo de 300 metros que sofrem predominantemente o processo sedimentar. Temos também os planaltos que vamos ter relevo acima de 300 metros de altitude, que estão aí sofrendo predominantemente o processo erosivo, e temos as depressões, que são rebaixamentos de planaltos que sofrem tanto o processo erosivo quanto o processo sedimentar. Beleza? Nesse sentido, as 9 unidades geomorfológicas vão tratar dessa maneira. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Aqui, ó, é como se eu tivesse fatiado todo o relevo da região sul. Eu fatiei 3 partes aqui, ó, e eu estou mostrando de lado para vocês, certo? Silvestre, aonde que nós temos essa aqui? Essa aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês que o corte foi feito aqui, ó. Esse foi o primeiro corte que eu fiz, ó. Vamos colocar aqui, ó, X e Y, beleza? Então eu tenho aqui, ó, o X e o Y aqui. Esse é o primeiro corte que nós fizemos na topografia, na altimetria e na estrutura geomorfológica, primeiro aqui na região do estado do Paraná, meu Paranazão de meu Deus. Estamos aqui para falar já de cara. Lá, quem estuda aqui no estado do Paraná sabe que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter principalmente aqui o estudo da geografia do Paraná. E dentro desse processo, dentro desses estudos, nós vamos entender que as unidades de estruturas geomorfológicas do estado do Paraná contemplam, presta atenção, planície litorânea, Serra do Mar, primeiro planalto ou planalto de Curitiba, segundo planalto ou planalto de Ponta Grossa, terceiro planalto ou planalto de Guarapuava, ok?
Isso é feito baseado, inclusive, na classificação geomorfológica de Reinhard Mach. Agora, pessoal, Jurandir Sanches Rosa ele veio para dar uma melhorada, uma reestruturada nessa organização. Então ela vai contar aqui, já de cara, com a região da planície litorânea paranaense, que é uma continuidade das planícies costeiras e terras baixas, que vão ter nas regiões que vai lá desde o nordeste do Brasil e vai chegar até a região aqui, ó, do norte de Santa Catarina, na região da Baía de Babitonga, aqui próximo entre Joinville, Santa Catarina e São Francisco do Sul, beleza? Galera, se liga aqui, essa região aqui, ó, ela é formada principalmente por quê? Por bacias sedimentares recentes. Elas foram recentemente criadas, desenvolvidas, mostradas. Ela tem um relevo baixo, como nós estamos vendo aqui, ó, altitude abaixo de 300 metros de altitude, então é uma planície, beleza? Essa planície aqui, ela foi formada devido aos processos erosivos que acontecem na região aqui da Serra do Mar e também devido aos processos erosivos do leito oceânico que acabam fazendo o transporte, erosão e a acomodação nessas regiões conhecidas como sedimentação. Locais e depósitos de sedimentação chamamos então de bacias sedimentares. Esta bacia sedimentar aqui, uma bacia sedimentar recente da planície litorânea paranaense. E quando eu falo recente, eu estou falando de características geológicas. Então, recente para a geologia, ela pode ser a partir de 1 milhão de anos atrás. E, de fato, é mais ou menos isso. Beleza? Sedimentação recente aqui vai começar no período quaternário da Era Cenozoica, ou seja, cerca de 1 milhão de anos atrás, ou melhor, 10 milhões de anos atrás, mas ele vai estar mais precisamente na fase do Pleistoceno. Essa época onde nós vamos ter as formações aqui. Ainda estão acontecendo essas formações de sedimentação, ainda está havendo cobertura, ainda está sendo jogado material, ainda está sendo organizado tudo isso e desta maneira acabamos tendo na região da planície litorânea paranaense, então, área de sedimentação recente da Era Cenozoica, do período quaternário, da fase do Pleistoceno. Cerca de 1 milhão de anos atrás é onde nós estamos tendo aqui todo esse processo, toda essa situação. Vamos seguir aqui. Galera, percebam que logo que a gente segue esse corte aqui, ó, nós vamos ter a unidade 3 geomorfológica aqui no Paraná, que é o quê? Que é o estudo do Paraná, que é o escudo do estado do Paraná. O que é o escudo do estado do Paraná, pessoal? Nós vamos ter aqui, principalmente, a formação de uma área de formação lá do pré-cambriano. Pré-cambriano, Silvestre, é cerca de 520 milhões de anos atrás. Essa região, essa unidade 3 aqui, ela vai ter a formação básica do quê, pessoal? A formação básica de minerais, de rochas sedimentares, ou melhor, de rochas metamórficas e rochas magmáticas. Essa formação, ela se deu antes do processo da formação do Pangeia. Essa área aqui, galera, essa área aqui, ela acabou sendo formado no momento onde começam as pressões das placas tectônicas que vão fazer a separação do Pangeia. Essa separação do Pangeia, extremamente importante, inclusive, para quê? Para desenvolver, pessoal, todo esse rochedo, esse maciço cristalino, beleza? Bom, mas se ele é antigo assim, os outros são mais recentes do que ele, certo? Certo. Agora, o que aconteceu? Ao longo dos tempos, acontece um movimento vertical do tectonismo, esse movimento vertical conhecido como epirogênese. Epirogênese. Silvestre, epirogênese. Epirogênese. Afinal, o que é essa tal de epirogênese? Soerguimento, levantamento, pessoal. Forças acabam fazendo o quê? Empurrando este pedaço aqui ó, da placa para cima.
e começa a fazer o que então? Começa a fazer um brotamento, começa a fazer um afloramento ao longo do tempo, bem devagar, bem lento, mas ele foi fazendo o quê? Brotando, então, essa área que nós conhecemos como a região aí do escudo do Paraná, também conhecido como as Serras do Leste-Sudeste, Serras do Atlântico Leste-Sudeste, beleza? Galera, saca aqui, presta bem atenção, esta formação aqui, ó, onde nós vamos ter, formado principalmente por granito e gneiss, rochas magmáticas ou metamórficas de origem magmática, acabam formando aqui. Percebam que se a gente continuar a entender, ó, esse material ele vinha aqui, ó, esse material ele vinha aqui, ó, e todo esse material ele estava assentado, ele estava mais na horizontal, ok? O que acontece? Quando há esse processo de epirogênese que começa lá no período, lá na era pré-cambriana, lá na região, na época do Proterozoico, por exemplo, acaba acontecendo então essa epirogênese que vai formando até os dias atuais, vai levantando tudo isso aqui, ó. Nesse processo vai causando o quê? Um desgaste, um processo erosivo, intemperismo e erosão, que vai retirando todo esse material que está aqui em cima e deixando à mostra essa grande bonita aqui, ó, que é a região da Serra do Mar, aqui no Paraná. Beleza? Galera, essa região da Serra do Mar, ela é importante entender que ela é conhecida também como uma escarpa dupla. Por que ela é uma escarpa dupla? Porque normalmente escarpa tem uma vertente só, beleza? Normalmente uma escarpa tem uma vertente e aí ele segue na horizontal. A escarpa dupla, ela vai ter duas vertentes, ela sobe de um lado e desce do outro, ou sobe do outro e desce do outro, enfim. E essas duas formações aqui, elas são muito importantes de escarpa dupla. Essa área onde a base, a face dessa escarpa está voltada para o litoral, ela vai ter um desnível, pessoal, de 1.000 metros. 1.000 metros. Para quem conhece a Serra da Graciosa, são 14 quilômetros descendo a serra até chegar no litoral da planície litorânea. 14 quilômetros, pessoal, aqui. Agora, entendendo esse processo aqui, entendendo esse rolê, certo? Essa parte aqui, vamos ter 1.000 metros. Nessa outra área aqui, nessa outra vertente, vamos ter uma declividade agora de 100 metros somente, beleza? Chegando até a região aqui, ó, do ponto número 2, da unidade 2 aqui, ó. Qual é a unidade 2? A Bacia de Curitiba. A Bacia de Curitiba, alguns autores classificam ela junto com o escudo do Paraná, mas a diferente de formação cristalina, de formação cratônica, de formação de escudos, de formação orogênica antiga, ela vai ser uma área de formação sedimentar relativamente recente. Por que relativamente recente? Porque ela também é uma área de depressão. A Bacia de Curitiba é uma bacia de depressão. Por que uma bacia de depressão? Lembre que depressão é rebaixamento de planalto, pessoal. Tem planalto de um lado, tem planalto de outro, o meio é depressão se estiver acima de 200 metros de altitude, de 300 metros de altitude. Ok? Galera, saca só aqui. Esse processo, então, vai fazer bacia sedimentar aqui, vindo de processos erosivos da região da Serra do Mar e vindo de processos erosivos, vindo aqui, ó, da região da Serra do Paranapiacaba, a serra ali a Serra Geral, a Serrinha de São Luís do Purunã, vai trazer todo o material aqui, ó, formando a área, essa área aqui, da Bacia de Curitiba sedimentar. Só que é um sedimento relativamente recente, que ela vem lá do terciário, do período terciário da Era Cenozoica, cerca aí de 12 milhões de anos atrás. Beleza? Galera, saca aqui. Então nós falamos aqui, ó, da região da planície litorânea paranaense. Falamos aqui um pouquinho a respeito do escudo cristalino paranaense, que ele vai fazer a composição das serras do leste e sudeste, ok? E agora falando aqui da Bacia de Curitiba. Essas regiões, então, temos a formação aqui, principalmente,
de material sedimentar relativamente recente. Galera, olha só, foca aqui, presta bem atenção. Dentro desse ponto aqui, galera, nós vamos ter a formação aqui, ó, de áreas de serra novamente. Dentro da região aqui do estado do Paraná, que é onde a gente fez esse corte, vamos ter aqui a Serra Geral, ou também conhecido como Serra de São Luís do Purunã. A Serra de São Luís do Purunã, pessoal, aconteceu devido ao quê? Devido àqueles processos erosivos constantes que acabaram acontecendo e deixando aflorado essa região aqui. Por quê? Porque antigamente, antes inclusive do seu erguimento epirogenético aqui do escudo do Paraná, essa região aqui formava uma área de transgressão marinha no estado do Paraná. Silvestre, transgressão marinha. O que é transgressão marinha? O mar entrava no continente, galera. O mar entrando no continente fazia o quê? Formava uma grande baía, uma grande área de formação. Só que com os tempos, isso eu estou falando lá, que essa formação se deu há cerca de 500 milhões de anos atrás, com o tempo ele foi fazendo um processo de regressão marinha, regressão. O mar foi secando, o mar foi indo embora, mas o leito do oceano que existia naquela parte acabou sendo organizado, acabou fazendo litificação, acabou estruturando aí o que era areia, com o processo de litificação, acaba dando origem a essa unidade 4 aqui, a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, também conhecido como Planalto de Ponta Grossa, Planalto dos Campos Gerais. Esta região aqui, pessoal, acabou sendo formado principalmente por uma rocha sedimentar, ou melhor, duas rochas sedimentares muito importantes. A principal delas é o arenito. Silvestre, o que é arenito? Arenito é uma rocha sedimentar proveniente do quê? Da areia. Lembra? Compactação, pressão, calor, tempo, litificação. Transformou a areia em arenito. Beleza? Nesse sentido, então, o arenito dá toda a formação de origem aqui, ó, da unidade geomorfológica 4. A região é conhecida principalmente pelo Parque Estadual de Vila Velha. O Parque Estadual de Vila Velha, sediado no município de Ponta Grossa, ele vai ter toda uma formação devido aos processos erosivos eólicos que acabaram acontecendo nas formações areníticas afloradas nessa região. Então vai lá, vocês vão ver a formação de uma taça, do véu da noiva, uma garrafa de Coca-Cola, enfim, tem várias formações que ao longo do tempo a natureza esculpiu, fazendo o processo de modelamento externo, fazendo o processo erosivo eólico, dando origem aí às formações areníticas do Parque Estadual de Vila Velha, no município de Ponta Grossa, ok? Galera, presta bem atenção aqui, presta muito atenção aqui agora, certo? Além do arenito, nós temos um outro tipo de rocha sedimentar aqui, conhecida como folhelho, que também acaba sendo importante. Essa rocha sedimentar vindo basicamente da litificação da argila, ok? Entendido até aqui? Bom, lembra que eu falei, pessoal, que aqui nós temos uma serra conhecida como Serrinha de São Luís do Purunã, aqui nós vamos ter a região da Serra do Mar. Galera, aqui agora, ó, aqui, nós vamos ter a Serra Geral, a Serra do Juquiara, a Serra de Apucarana, nós vamos ter a Serra do Piquiri, vamos ter a própria Serra Geral, conhecida nessa parte aqui, também na região de Guarapuava, conhecida como Serra do Cadeado. Nós vamos ter aqui o levantamento para dar origem a essa quinta unidade geomorfológica da região sul do Brasil. Qual é essa quinta aqui, pessoal? Qual é essa quinta aqui? É a formação do Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, que o nosso querido Jurandir Sanches Rossi falava. É o Planalto de Guarapuava, que o Reinhard Mack comentava. É justamente o terceiro Planalto paranaense, formado principalmente por quê, pessoal? Por derrames basálticos na era Mesozoica. Silvestre, quanto é isso? 250 milhões de anos atrás. Como assim, Silvestre? Sim,
nós tínhamos fraturas, tínhamos aí quebras nessa crosta. E essas pressões existentes ali causavam, então, uma erupção, ou melhor, todo o magma acabava gerando pressão e passando por essas frestas, por essas falhas tectônicas, e essas falhas tectônicas criavam, então, não uma erupção vulcânica, mas sim um derrame, certo? Ah, Silvestre, como assim? Quando nós temos uma erupção, nós temos o cone vulcânico, que é feito através do hotspot, certo? Vai fazer erupção e extravasa, como diz o professor Jean, certo? Quando nós temos um derrame, vai ser uma quebra da crosta, e essa quebra da crosta vai derramar o magma sobre a superfície. Por isso é um derrame. Derrame basáltico, por quê? Porque esse magma, ao se resfriar, rapidamente transforma-se em rocha magmática extrusiva, conhecida como basalto, certo? Galera, essa região, inclusive, onde nós temos aqui essa parte do derrame, fica conhecido, então, como, pelo professor Bigarella acaba falando, como mesetas do Mesozoico. Mesetas do Mesozoico. Mesetas basálticas do Mesozoico. O que é isso aqui? Então ele começa a fazer um derrame, galera. Começa a derramar o magma por toda essa parte aqui, ó. Derrame, 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 derrame. E claro, não é só isso aqui. Toda a parte em laranja aqui, ó, acabou fazendo formação de derrame basáltico, galera. Dando origem a quem? A essa moça aqui. Os planaltos e chapadas da bacia do Rio Paraná. Por que da bacia do Rio Paraná? Porque o Rio Paraná tá colando aqui, ó, galera, ó. Certo? Acaba vindo por aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, pra cá, ó, é borda leste do Rio Paraná. Ok? Então, nesse sentido, nessa formação, dentro dessa ideia, todo esse material aqui acaba acontecendo um derrame de lava. E com o tempo, obviamente, resfria-se rápido. E esse rápido resfriamento vai fazer o quê? Vai transformar tudo isso aqui, ó, numa grande rocha de basalto. Com o tempo, gerando processos de modelamento externo do relevo, conhecido como intemperismo, erosão, acaba-se então transformando e criando nessa área um solo muito importante, inclusive, para a produção, que deu origem à formação do ciclo da erva mate na região, que deu aí na região do norte do Paraná a produção do café, vindo lá da região ali de Ourinhos, vindo ali de Assis, toda aquela região vindo para cá, ó, acabou dando origem aqui também à produção de café. Silvestre, que solo você está falando? Eu estou falando do solo de terra roxa. Solo de terra roxa é roxo, Silvestre? Não, é vermelho, certo? Mas o problema lá é que a tradução acabou sendo errada do rosso espanhol, do rosso italiano, do rojo espanhol, acabou dando origem à terra roxa, que o capial paranaense acabou chamando, e é uma das principais formações de solo importantes para a produção, que até hoje acaba acontecendo aqui. Ah, Silvestre, hoje nós tivemos lá a geada negra lá em 1970 e acabou com todo o café aqui. Verdade, mas ainda a gente tem grande parte. Mas nós vamos ter a erva mate na região, mas nós vamos ter aqui a soja, vamos ter o milho, vamos ter várias outras culturas que precisam desse solo de terra roxa que aconteceram devido a esse derramamento basáltico que acabou acontecendo lá na era mesozoica, cerca de 230 milhões de anos atrás. Ok? Galera, foca aqui, foca comigo aqui, ó, presta bem atenção. Essa região, então, nós temos esse derrame. Houve derrame de lava ali, Silvestre, certo? Como? Você pode provar isso, Silvestre? Posso. Aqui, ó, bem aqui assim, ó, no final do Rio Iguaçu, houve, então, o ressecamento, resfriamento total, vamos dizer assim, desse derrame. E esse ressecamento, esse resfriamento total desse derrame basáltico deu origem a um paredão gigantesco, que quando o Rio Iguaçu, que vem desde aqui, ó, da unidade geomorfológica 2, na região do município de Piraquara, vem passando por aqui, passa por União da Vitória, dando a voltinha lá embaixo, voltando para cá, pegando o Rio Chopin aqui, ó, e aí colando aqui, ó, o que vai ter? Ele vai chegar aqui e vai ter uma tremenda de um paredão que vai fazer o quê? Uhul! Catarata! Catarata do Iguaçu, galera. As cataratas do Iguaçu nada mais são do que justamente aquele momento em que a rocha resfriou, solidificou.
Isso é que eu tô falando para vocês. É essa parte que eu tô falando para vocês, galera, que dá o indício de que o derramamento aconteceu, houve o resfriamento. Beleza? Falamos de Paraná, muito bem organizado. Ah, faltou uma coisinha aqui, ó. E essa unidade 6 aqui, Silvestre, ela faz parte dos planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, mas ela tem uma formação especial dentro dele. Por quê? Porque aqui, galera, ó, nós temos o Rio Paraná, que vem por aqui, ó. Aqui nós temos o Rio Paranapanema, que acaba colando aqui. Aqui nós vamos ter o Rio Piquiri, que vem para cá. Vamos ter o Rio Ivaí, que vem para cá. Tudo aqui, ó, vai trazer o quê? Sedimentos, materiais que acabaram formando aqui. E nesse sentido, então, nós temos esse Planalto 5, só que com uma cobertura sedimentar. E essa cobertura sedimentar também vem de uma época antiga, lá do Mesozoico, lá de 250, 200 milhões de anos atrás, vai trazendo todo o sedimento transportado de forma fluvial, que acaba dando origem a esse tipo de formação, conhecido como formação Kaiowá, ou também Arenito-Kaiowá. Por quê? Porque todo esse sedimento acabou vindo para cá, fazendo a litificação e aflorando, então, essas rochas sedimentares nessa área. Arenito, formação arenítica Kaiowá, é essa parte 6, que vai pegar a região noroeste do estado do Paraná. Beleza? Agora sim, deixamos o Paraná de lado, vamos para Santa Catarina. Santa Catarina, muito importante aqui, galera. Por quê? Porque se toda a região do estado do Paraná e também do estado do Rio Grande do Sul, que eu vou falar mais para vocês daqui a pouco, ele tem uma formação planáltica interiorana, o estado de Santa Catarina vai ter uma formação geomorfológica planáltica litorânea. Silvestre, eu não entendi o que você quer dizer. Eu quero dizer que não existe planície litorânea no estado de Santa Catarina. Há a formação de planalto e logo nós já temos ali o costão.